Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Integrou Podcast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as fontes de financiamento para startups. Mas o que nós precisamos entender então sobre essas fontes de financiamento? O primeiro ponto é que a gente entenda que quando uma startup nasce, na maioria das vezes ela precisa do financiamento. É importante que se exista um aporte financeiro para que essa startup consiga crescer, se desenvolver e fazer muitas vezes as pesquisas necessárias para que ela consiga se estruturar no mercado. Então, o que nós precisamos entender sobre isso? Ele é o combustível que impulsiona o crescimento dessas startups. Então, é através do financiamento que elas conseguem ter ali um alavancamento e um crescimento. Na maioria das vezes, os empreendedores eles têm muitas ideias boas e grandes, mas eles precisam de um capital para que elas consigam ser transformadas em realidade. E é isso que o financiamento faz, ele traz esse capital para essas startups, para essas empresas. Esse financiamento ele vai ajudar com que essas startups elas consigam desenvolver os produtos, que elas consigam também contratar os talentos necessários ou que elas precisam para esse processo de desenvolvimento. Elas também conseguem investir em marketing e, consequentemente, elas conseguem muitas vezes escalar as suas operações por meio desse financiamento. Mas como nós fazemos esse processo? Não é muito fácil, em alguns casos, você conseguir um financiamento. Esse é um dos maiores desafios para algumas startups, porque alguns investidores eles são cautelosos e existem muitas opções de financiamento que podem ser um pouco confusas quando elas não são bem estudadas ou não têm um conhecimento muito importante sobre isso. Então, quando a gente tem uma startup e precisa fazer um financiamento, nós vamos ver quais são as opções que nós temos, ok? A primeira opção que nós temos é o bootstrapping e o financiamento próprio. Como que a gente vai entender esse processo? O bootstrapping, ele é uma forma de autofinanciar. Então, é quando uma startup ela se financia com recursos próprios ou receitas que são geradas por ela mesma. Nesse processo, isso pode incluir usar as próprias economias da pessoa que é dona daquela startup, dos donos daquela startup, cartão de crédito ou até mesmo o reinvestimento dos lucros iniciais. É quando ela começa a se reinvestir conforme ela vai tendo um fôlego financeiro. A vantagem desse processo é que você mantém 100% do controle da propriedade do seu negócio. Então, eu tenho ali um controle porque eu estou fazendo o meu próprio financiamento aqui. Um outro ponto para a gente ver é que a gente também pode usar algumas questões criativas nesse processo. Então, a gente pode pensar em como eu posso conseguir novos recursos, quais são as formas, olhando para essa minha startup, que eu consigo conseguir recursos com ela. Esse bootstrapping ele pode limitar a velocidade de crescimento dessa startup e isso pode não ser viável para alguns negócios que requerem grandes investimentos iniciais. Então, no começo é legal essa estratégia de bootstrapping, porém, nem todos os casos ele é a melhor alternativa, porque se a sua startup precisa de um financiamento maior, de muito dinheiro, pode ser que você não consiga, então, fazer com que ela tenha o crescimento que ela poderia ter. Em outros casos, dependendo do aporte financeiro que a sua startup precisa, esse bootstrapping e financiamento próprio, ele pode fazer com que você consiga ter uma autonomia maior dentro da sua startup, sem precisar buscar o capital de terceiros. Então, é uma opção muito relevante, dependendo do tipo de startup que você tem, do tipo de aporte que você precisa para fazer com que ela cresça, tá? Então, a ideia é que ela consiga crescer de certa forma mais orgânica nesse processo. Bom, depois disso, nós temos a opção dos investidores anjo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse processo, mas esses investidores anjo, eles são indivíduos muito ricos no processo aqui, que investem seu próprio dinheiro em startups em estágio inicial em troca de participação acionária. Você já deve ter visto o próprio Shark Tank, que é um processo de que as pessoas apresentam as ideias e eles são investidores anjos. Então, eles têm muito dinheiro e decidem investir em startups que eles veem potencial. Na maioria das vezes, eles investem em setores que conhecem bem, então eles já têm uma afinidade, eles entendem como aquele setor funciona e quando vem aquela startup, eles veem que ela tem potencial e futuro, mas eles também podem não oferecer apenas capital nesse processo, eles podem fornecer mentoria e conexões valiosas, até porque um dos pontos principais para as startups é o nosso network. Então, investidores anjos, eles podem fazer esses processos.
eles também variam esses investimentos. Então, os investimentos que vêm desses investidores anjos, eles podem variar até centenas ou dezenas de milhões de reais nesse processo. Uma grande vantagem desses investidores anjos é que, na maioria das vezes, eles tomam decisões de uma forma rápida e isso faz com que eles aceitem riscos. E isso é um ponto importante aqui. Os investidores anjos, eles têm esse processo eles aceitam riscos maiores. Por isso que é interessante você procurar um desses investidores. Porém, eles geralmente esperam um retorno significativo sobre o investimento, então se eles estão investindo um valor alto, eles querem um retorno alto. Quando a gente está falando de um investimento de risco, na maioria das vezes o valor, o percentual de volta disso, ele é alto também. Então a gente precisa prestar muita atenção em como está acontecendo esse investimento, qual que é o retorno que se espera disso, e por isso que na hora de tentar conseguir um financiamento, a gente precisa deixar muito claro qual que é o retorno que o nosso empreendimento traz. Para muitas startups, um investidor anjo pode ser o primeiro passo para conseguir validar a ideia e obter um capital necessário. Até porque, como comentamos, algumas das ideias de startups elas precisam de um aporte financeiro maior para desenvolvimento de produto ou de serviço, e esses investidores são uma boa estratégia e eles entram ali como mentores ou até mesmo como uma espécie de sócios, pegando um capital de volta, um retorno, depois quando essa startup começa a se estruturar no mercado. Nós temos também o Venture Capital, que é o capital de risco, que é uma outra forma de financiamento. Então, quando a gente está falando do capital de risco ou o Venture Capital, que é o VC, ele é uma maneira que algumas firmas de investimento, elas fornecem capital para as startups nas quais elas veem um potencial muito alto. Então, elas veem uma possibilidade de crescimento e elas investem em troca de uma participação acionária. Os VCs, na maioria das vezes, eles vão investir em rodadas maiores. Então, eles começam com investimentos de algumas centenas de milhares de reais até rodadas posteriores que podem chegar a dezenas e centenas de milhões. Então, o que nós entendemos aqui? Eles vão investindo por rodadas, eles começam com um valor um pouco menor e depois eles podem ir aumentando nessas rodadas o valor de investimento. Lembrando sempre que, enquanto o investidor anjo, ele pode ou não pedir um percentual de participação acionária da empresa, o VC, ele sempre vai entrar como uma participação acionária. Então, eu estou investindo na sua empresa, mas eu preciso de uma participação de ações como retorno, e eles só vão investir em empresas em que eles veem um grande potencial de crescimento. Eles não vão fornecer só capital, mas eles também vão trazer uma orientação estratégica, até porque nós estamos falando de grandes empresas que fazem esse processo. Então, eles vão fornecer, assim como os anjos, conexões, mas também apoio para esse crescimento. Eles também esperam um retorno significativo, até porque todo mundo que investe em alguém ou em alguma startup, em uma empresa, quer um retorno sobre isso. Então, eles vão sempre procurar isso e eles vão buscar uma estratégia de saída clara, como uma aquisição ou um IPO. Então, o que a gente pode entender nesse processo? Algumas startups, elas são vendidas quando elas têm muito potencial, porque os investidores dela acham que é interessante incorporar ela dentro das outras empresas que eles têm. Então, o financiamento por VC, ele pode ajudar num crescimento rápido, mas também significa ceder uma parte de controle dessa empresa e da propriedade dela para os investidores. É muito importante sempre a gente estar lembrando de que eles são muito seletivos e apenas uma pequena porcentagem de startups consegue esse tipo de financiamento, até porque são financiamentos muito maiores e eles são destinados àquelas startups que elas têm um grande potencial de crescimento e alavancagem. Nós temos também o financiamento coletivo, ou o crowdfunding. O que seria esse tipo de financiamento? Ele é uma opção cada vez mais popular para essas startups e existem alguns tipos um pouquinho diferentes, e a gente vai entender um pouquinho deles. O de recompensa, que é onde as pessoas fazem pequenas contribuições em troca de produtos ou recompensas. Nós temos o de equidade, onde os contribuidores recebem uma pequena participação na empresa. Então, a diferença aqui é que são participações pequenas. É como se nós pensássemos em abrir a empresa para a bolsa. Então, você investe um valor e recebe uma pequena parte em troca. Nós temos também os de doação. E aí, nesses de doação, existem algumas plataformas que tornam isso acessível para algumas startups, em que você coloca a sua ideia e recebe doações para ela.
Esse crowdfunding não só fornece um capital, mas também ajuda a validar e a entender um pouco melhor sobre a demanda de mercado. E com isso nós conseguimos criar uma base de clientes inicial. Ele requer um esforço significativo de marketing, por ser desafiador alcançar a sua meta de financiamento, até porque são várias formas diferentes e você não consegue um valor muito significativo de uma única pessoa, então você precisa trabalhar esse processo, mas nós conseguimos ter um retorno de uma forma diferente nesse processo. Além disso, no caso do crowdfunding de equidade, nós conseguimos acabar com muitos pequenos investidores e isso pode complicar um pouco sobre a governança de empresa, pensando que eu estou ofertando pedacinhos pequenos da minha empresa para várias pessoas e são várias pessoas que vão se unindo ali para opinar sobre os processos e como eles podem acontecer. Então, por isso é sempre muito importante, quando nós vamos trabalhar com uma forma de investimento, sabermos como ela funciona e sabermos também o que nós queremos para a nossa startup, como que ela vai seguir no futuro, para que isso não vire uma complicação futura. Nossa última forma de olhar para os investimentos hoje é olhar quais são as outras fontes que existem. E uma dessas outras fontes são as aceleradoras e incubadoras. Então, pensando nelas, na maioria das vezes, elas vão fornecer uma combinação de capital inicial, espaço de trabalho, mentoria em troca de uma pequena participação acionária. Então, quando nós estamos falando de incubadoras e aceleradoras, elas estão ali justamente para fazer o processo de cuidar ali e estruturar o crescimento dessa startup, em alguns casos, quando necessário, injetar capital, mas também ajudar com espaço de trabalho ou, em alguns casos, como é inclusive um ponto do próprio Integrou enquanto incubadora, nós conseguimos fornecer não só espaço, mas equipamentos para desenvolvimento de algumas ideias. Então isso é um fator importante e legal para nós considerarmos. Nós temos as mentorias e também aí tem esse processo de troca por participação acionária. Ou, se não for por participação acionária, participação nos lucros e resultados dessa startup. Uma outra forma são os empréstimos e as linhas de crédito dos bancos. Eles podem ser uma opção quando a startup já tem um fluxo de caixa estável. Então, com isso, ela consegue estruturar e comprovar a sua renda e conseguir isso. E nós temos também o financiamento governamental e subvenções. O que isso significa? São quando o governo ele abre alguns editais específicos, especialmente para algumas startups de determinados setores, e eles abrem um financiamento para isso, eles injetam dinheiro nessas startups com taxas menores. Então essas são algumas das formas que nós podemos ter o financiamento das nossas startups. Então eu tenho as opções para nós recapitularmos os investidores anjos, o bootstrapping e financiamento próprio, que é aquilo que eu faço, eu mesmo consigo autofinanciar minha startup, os anjos que vão investir um dinheiro muito grande e vão ajudar com uma parte de mentoria, mas eles querem, na maioria das vezes, um retorno muito específico dessas startups. O Venture Capital, que é quando empresas grandes elas começam a investir nessas startups e talvez futuramente até acoplar elas dentro da estrutura. E esse financiamento coletivo e essas fontes como as incubadoras e as linhas de crédito do governo. Bom, nós terminamos por aqui, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Integrou Podcast.